Fala Rick Minds, como é que vocês estão? Eu tô bem. Tenho certeza que quando você pensa em aumentar seu patrimônio, um dos investimentos que mais passa por sua cabeça é comprar um imóvel. Até porque é algo que, além de te gerar rendimentos mensais de forma passiva, normalmente também acabam se valorizando com o tempo. Então, investir em imóveis é um caminho que muitas pessoas buscam, acreditando ser a melhor opção para aplicar seu dinheiro e crescer seu patrimônio. E parte dessa linha de pensamento vem de nossos avós, pais e tios, porque há tempos atrás era realmente a única opção que se tinha, mas hoje isso mudou. Lhe apresento os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, ou FIIs, fundos de investimento imobiliário, são nada mais e nada menos que imóveis reais, que realmente existem. Divididos em pequenos pedaços, assim como as empresas são divididas em ações, os fundos imobiliários são divididos em cotas. Você pode comprar ou vender cada uma dessas cotas na Bolsa de Valores. Comprando cotas, você se torna dono de parte desse fundo, junto a mais um monte de gente, e recebe aluguéis mensais dos inquilinos de acordo com o número de cotas que você tiver. E a vantagem de investir no setor imobiliário através desses fundos é que é muito mais barato, prático e fácil. E eu vou lhe mostrar o porquê. Mas antes disso, deixa o like aí, que é de graça. Não tem desculpa, não tem. Quando você vai comprar um imóvel, geralmente procura um corretor de imóveis. Passa as informações que deseja, como objetivo, tamanho, localização e uma faixa de preços. O corretor leva alguns dias separando aquelas opções de acordo com suas necessidades e aí marca alguns dias para visitas. Bom, você analisa tudo certinho e depois de alguns meses você define o imóvel que vai comprar. E aí vem aquele processo maneiro de muita burocracia, uma papelada para deixar tudo organizado. Aí você vai ter que pagar o imóvel. Não, vai. E tem a opção de pagar isso à vista ou financiar isso num banco, onde muitas vezes ao final do financiamento acaba pagando 2 ou 3 vezes o imóvel que comprou. E aí, ou esse imóvel já está pronto, ou é um imóvel que ainda está na planta e corre todo aquele risco da obra atrasar. Mas beleza, chega o grande dia, recebe a chave do seu lindo imóvel, gasta mais algum para dar aquela maquiada e deixar no jeito para alugar, e você tem a opção de ir atrás do inquilino por conta própria, resolver pepinos como manutenção e inadimplência, e quando o inquilino resolver sair, seu imóvel fica desalugado e você tem que ir novamente à procura de alguém, ou você delega essa função a uma administradora, onde você paga aproximadamente 10% do valor do aluguel mensal por esse serviço. Aí vamos supor que enfrente uma crise e necessite desse dinheiro urgente. Só que seu imóvel que valia 500 mil agora vale 250 mil. E mesmo assim, você não acha quem compre. Caralho, Rick Mind. Então você perdeu muito tempo para comprar um imóvel que custou caro e pode ter pago o dobro ou o triplo no seu financiamento. Te deu bastante dor de cabeça e ficou parte do tempo desalugado. E os meses que você recebeu os aluguéis ainda foram amortizados pelo imposto de renda e pelo serviço que pagava de administração do imóvel. E quando precisou vender, não conseguiu achar nem quem comprasse pela metade do valor que pagou. Fatídico. Bom, então vamos para os fundos imobiliários. A única coisa que você vai precisar é do seu smartphone ou de um computador, com internet, é claro. E o site Funds Explorer vai ser o seu corretor. Eu vou deixar na descrição o link do site. Vamos aqui para a tela. Bom, então quando você abrir o site, você vai vir em ferramentas, ranking de FIIs. Aqui você vai conseguir filtrar os setores e os indicadores dos fundos. Tenha a mesma paciência como se estivesse comprando um imóvel. Os FIIs eles são divididos em shoppings, títulos, outros, lajes corporativas, logística, hotel, hospital, residencial e híbrido. Então, se você tivesse um sonho, por exemplo, de ter uma loja em um shopping, por que não um pedacinho de cada loja do shopping? Ou vários pedacinhos de salas comerciais ou galpões logísticos. Por exemplo, vamos selecionar FII de shopping, logística e lajes corporativas. E aqui nos indicadores eu gosto de ticar a liquidez diária, o dividend yield, que é a rentabilidade mensal do fundo, o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield médio dos últimos 12 meses e a quantidade de ativos. Bom, então aqui na esquerda a gente tem os códigos dos fundos. Esse é o código que você coloca no seu home broker para poder comprar e vender. Os setores, shoppings, lajes, corporativas e logística, de acordo com o que a gente selecionou. Liquidez diária, para saber se o fundo é um fundo líquido, se ele tem bastante negociações, para quando você quiser comprar e vender, não ter dificuldade em transformar esse ativo em dinheiro. O dividend yield é a rentabilidade mensal. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses é a rentabilidade acumulada no ano. O dividend yield médio é o que ele costuma pagar
por mês nos últimos 12 meses. E a quantidade de ativos são os ativos do fundo. Por exemplo, eu vou filtrar aqui em ordem decrescente por ativos. Esse fundo tem 64 ativos, esse outro fundo tem 22 ativos. Perceba aqui, ó, uma curiosidade, agora com a pandemia, esses dois fundos de shoppings, eles costumavam pagar em torno de 0,5% ao mês. E com a pandemia, os shoppings fechados, eles tiveram que descer o pagamento do aluguel, tá vendo? Praticamente para 1/3 esse aqui e 50% do valor esse. Já os fundos de logística, como as vendas pela internet, o e-commerce aumentou, teve um acréscimo, tá vendo? Olha, ele pagou praticamente 0,6% ao mês, sendo que habitualmente ele paga 0,53%. Vamos analisar esse BBPO11 aqui, ó. Ele tem uma liquidez alta, ele paga um dividend yield alto, o dividend yield acumulado é bom. Quando você clica no fundo aqui, você consegue ver todas as características. É um fundo de 1,6 bilhões, você consegue aqui ver a descrição do fundo. É um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados com propriedade em propriedades de segmento bancário. São agências do Banco do Brasil. Aqui tem a razão social do fundo, CNPJ, cotas emitidas, patrimônio inicial. Ele tem uma taxa de administração relativamente baixa. Aqui você consegue ver, ele paga os dividendos com frequência desde 2012, reajustados pelo IGPM. Esse valor aqui de R$ 1,06 é o aluguel que você ganha por cota. Esse fundo, se você tivesse aplicado R$50 mil na poupança nos últimos 12 meses, você teria tido uma rentabilidade de R$ 2.282,40. Já no BBPO11, você teve uma rentabilidade de R$ 11.790,41, 416% a mais que a poupança. Aqui você encontra a quantidade de ativos distribuídos em 14 estados, sua maioria no estado de São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Então é um fundo muito diversificado. Aqui mais embaixo você consegue ver todos os empreendimentos do fundo. Olha como são construções grandes, olha as metragens quadradas. Ativos enormes. Nessa setinha você consegue passar cada um deles. Se você quiser ir visitar no local, você consegue também. Então é um fundo diversificado, paga aluguéis com constância e acréscimo reajustados por IGPM, tem um dividend yield alto, é um fundo bastante líquido. Então vamos supor que eu queira comprar esse fundo, o BBPO11. Bom, então eu vou abrir o home broker da corretora aqui no celular, que é por onde realizo todas as minhas operações. Eu invisto pela corretora XP, mas você pode utilizar qualquer outra corretora. Então eu vou adicionar o código do fundo que escolhi, que é o BBPO11. Ele vai aparecer na lista de cotações. Vou clicar nele e fazer uma compra a mercado, onde minha ordem é executada de imediato. E aqui você pode escolher quantos contratos você vai querer comprar, mas nesse caso eu vou comprar só uma cota para exemplificar. Ele está no valor de R$ 162,46. Então eu coloco o número de cotas e efetuo a compra. Bum! Pronto, já sou dono de uma cota do BBPO11, então a partir de agora eu já começo a receber aluguéis mensalmente. Mas se eu quiser ou precisar, eu posso vender o FII a qualquer momento, apenas coloco a quantidade que eu quero vender, que no caso aqui vai ser a mesma, uma, e efetuo a venda. Pronto, simples assim. Bom, então acabei de comprar e vender uma cota do fundo BBPO11. Não considerem isso como uma recomendação, foi apenas um exemplo. Percebeu como foi muito menos burocrático do que comprar um imóvel? Eu não precisei contactar ninguém, nem ir em cartório, nem fazer contrato, nem perder tempo com visitas. Apenas entrei no site, avaliei os indicadores e características do fundo e, como já tinha um dinheiro na minha corretora, utilizei esse valor para comprar meu FII, simples assim. O fundo que a gente comprou custou R$ 162 a cota, ou seja, é um valor muito mais acessível que o de um imóvel, onde você precisa acumular um valor bem mais alto para comprar, seja pagando à vista ou dando como entrada para fazer um financiamento, e acaba até pagando juros. Então a vantagem é que para comprar cotas de fundos imobiliários, que normalmente variam de R$ 70 a R$ 200, você não precisa juntar um valor exorbitante. Você simplesmente pode ir comprando cotas aos poucos e já ir recebendo aluguéis referentes ao número de cotas que tiver. Aí pode ir reinvestindo esses aluguéis em novas cotas e fazendo isso consistentemente. Com o tempo, os juros compostos vão começar a trabalhar para você. Fora a alta liquidez, perceba que comprei e vendi o fundo em menos de 1 minuto. Então, caso precise do dinheiro que está investindo,
você tem muito mais facilidade em transformar esse ativo em capital. Com fundos imobiliários, você pode investir em grandes empreendimentos, como a gente viu aqui no site. Quando você compra um imóvel, você fica refém de um único inquilino, mas quando compra FIIs, você consegue ter muito mais segurança no recebimento dos seus aluguéis, porque são ativos enormes. Então, caso o fundo perca algum inquilino, isso interfere muito pouco nas distribuições dos aluguéis como um todo. Então a chance de receber dividendos frequentemente é muito maior. Melhor de tudo, os seus rendimentos com FIIs são isentos de imposto de renda, isso para pessoa física. Então você recebe seus aluguéis líquidos. Você paga imposto de renda apenas em cima do lucro que tiver com a venda do seu fundo imobiliário e é cobrado uma alíquota de 20%. Com FIIs você não tem dor de cabeça com nada, tem um gestor focado na performance do fundo e uma equipe responsável pela administração e gestão. Eles recebem entre 1 e 2% dos aluguéis. Então é algo que onera muito pouco para você, mas faz toda a diferença você ter pessoas capacitadas tomando conta dos seus ativos. Então esqueça problemas com manutenção, inquilinos e inadimplência. Então se você ainda não investe em fundos imobiliários, abra o olho. É um dos melhores investimentos que existe no mercado. Então é isso, se gostou do vídeo deixa o like para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Quero saber se você já investe em FIIs ou ainda tem alguma dúvida, então deixa aí nos comentários. Tamo junto, valeu!